dia. Hoje eu queria falar um pouco sobre livros de moto, né? Livros sobre moto. Outro dia eu falei já propus uma pequena biblioteca de livros de bicicleta. Hoje é o dia das amigas motorizadas delas, né? O primeiro livro que eu queria recomendar para quem quiser começar a entender um pouquinho esse mundo do motoqueirismo é esse livro aqui, né? Dos professores Stephen Alford e Suzanne Ferris. Eu já falei bastante sobre ele num outro vídeo, né? E eu acho que é um dos livros mais importantes para quem quiser entrar nesse mundo, né? É um livro que fala sobre a cultura das motos, um pouco da história, o uso, as várias identidades, subculturas, cinema, arte, música, né? Tudo que envolve as motos. Tem as suas limitações, né? Por exemplo, não fala sobre o uso das motos em países em desenvolvimento, como no caso do Brasil, que tem um uso bem diferente do deles lá, né? Que nos Estados Unidos e na Europa. Mas o que importa, né, é a metodologia que eles usam para estudar as motos, né? Eles tentam ver as motos de vários pontos de vista diferentes, né? Então, do ponto de vista cultural, sociológico, econômico, histórico, e às vezes vendo a moto de um ponto de vista positivo, às vezes vendo de um ponto de vista um pouco negativo. Então, assim, é essa liberdade acadêmica, intelectual, essa honestidade intelectual que eles têm, que é muito inspiradora, né? Então, embora eles não estudem exatamente as nossas motos, o nosso uso, mas a forma honesta como eles conseguem estudar isso daí é muito, de novo, né, muito inspirador para a gente e acaba, no meu caso, acabou, né, influenciando toda a forma como eu monto as disciplinas e como eu discuto ou tento discutir as motos e as bicicletas, né? Então, recomendo muito. Um outro livro, esse aqui do Walker, né? Esse aqui é um livro sobre a história das motos e é um tipo de livro mais ou menos clássico, né? Talvez o tipo de livro mais comum por aí seja esse, né? E não é bem a história do uso das motos, é a história da fabricação das motos. Então é muito centrado nas fábricas, na história oficial das fábricas, e fala muito sobre, assim, fala assim, ó, em tal momento, tal fábrica vendia mais, e a potência daquela moto, das motos vendidas era de tanto. Então uma descrição, assim, muito só tecnológica do artefato, não falando muito sobre o seu uso, e sempre do ponto de vista das fábricas, né? Mais uma vez, né, ele não fala sobre países do terceiro mundo, né, países em desenvolvimento, e também não fala muito da China, né? Nos últimos, sei lá, 15 anos, a China vem sendo a grande produtora de motos do mundo, e a gente não conhece muito bem essa história. Então essa história precisa ser contada um pouquinho mais, né? Primeiro, a fabricação em geral dos países, né, em desenvolvimento, e em segundo, ou em particular, o caso da China, né? Bem, mas, de qualquer forma, é um livro bem interessante que mostra as várias fases, né? A fase dos pioneiros na Bélgica e na França, depois a fase norte-americana, depois a fase de domínio alemão na fabricação, né? Com a DKV, NSU, depois da Segunda Guerra Mundial, as inglesas, né? Triumph, Norton, Douglas, depois o predomínio japonês a partir da década de 70, né? Com Honda, Yamaha e Suzuki, e a Piaggio também, né, fabricante da Vespa na Itália, desde a Segunda Guerra Mundial, e uma pena que falta um pouquinho essa história mais recente, né? Bem, mas é um começo histórico também. Para quem gosta mais da física, né, da motocicleta, eu proponho começar com esse daqui, que é o livro do Coco, né? O Coco é um italiano que ou trabalhou ou ainda trabalha na Aprilia, que é uma fábrica italiana de motos. E os modelos físicos são bem simples, né? Então é bem fácil ler, assim, com conhecimento de física 1, né? Física básica, a gente consegue compreender todas as coisas, e muito bem ilustrado também, então toda a equação física tem uma figurinha do lado para a gente entender o que está acontecendo, o que ele está explicando. É claro que os modelos, por serem simplificados, não podem ser usados para previsão quantitativa do que vai acontecer no projeto de uma moto, né? Mas o que eu acho interessante do Coco, que é um pouco diferente de outros livros que são mais avançados matematicamente, é que o Coco sempre tenta ficar com o pé na prática, né? Sempre que ele propõe um modelo, ele fala assim, o modelo diz isso, mas na prática acontece isso, tem essa diferença, né? Então, muito esse pé na prática que ele tem é bem interessante, e a simplicidade dos modelos permite também compreender a essência do fenômeno, né? Que às vezes a gente perde um pouco isso com modelos mais complicados. Mas o Coco, assim como os outros livros de moto, normalmente eles falam muito sobre a moto em si, né, sobre a ciclística, o movimento, curvas, frenagens, mas não falam muito sobre o motor. Então tem um livro aqui que eu gosto muito também,
que é do Kevin Cameron, Sport Bike, e que ele fala um pouco também sobre a dinâmica das motos como coco, mas pouco, né? Mas principalmente ele fala sobre o motor, né? Sobre técnicas de ignição, né? Eu faço a ignição de todos os cilindros bem próximos ou mais separados, que efeito que isso tem, né? Qual a diferença de um pneu para o outro pneu, o que acontece se eu fizer a carga de ar e combustível com vórtice horizontal ou vertical, né? Daí bem prático, né? E esse Kevin Cameron, ele tem uma história muito legal, porque ele já foi proprietário de uma, como se chama? De uma equipe de competição de motos, né, que tinha que montar, desmontar e reconstruir as motos. Ele é um escritor, um jornalista, né, que tem uma coluna sobre isso, mas também, por alguma razão que eu não sei qual é, ele tem um conhecimento muito bom de engenharia e ele é um professor muito bom, ele consegue explicar muito bem as coisas. Então assim, a gente aprende muito, muito com ele, né? É um livro que não tem equação nenhuma, né, só tem explicações físicas, né, sem quantificação nenhuma, mas que eu recomendo bastante também. Bem, um livro que eu vou recomendar aqui, talvez o livro que esteja aqui nessa lista que eu não gosto muito, mas o tema dele é muito importante, é o único que eu tenho nesse tema, então por isso ele está aqui, né? Que é como construa a sua própria moto elétrica, né? Eu não gosto muito dele, que ele tem uma tecnologia um pouco datada, né? Com baterias antigas, então não gosto muito, mas eu quis registrar um pouco aqui pela importância que eu dou para a propulsão elétrica, né? Nós deveríamos estar investindo mais nisso aqui no Brasil, né? Principalmente com o uso de bicicletas elétricas, inicialmente, e depois na fabricação de veículos elétricos, porque, como eu já comentei em outros vídeos, né, é muito, muito mais fácil fabricar um veículo elétrico do que um veículo a partir de um motor de combustão interna. Então nós deveríamos estar fazendo isso aqui no Brasil, porque assim, nós não precisamos da economia de escala dessas grandes fábricas tradicionais para produzir veículos elétricos. Isso nós podemos fazer. Nós não podemos competir com eles na fabricação de veículos convencionais, mas na fabricação de veículos elétricos nós poderíamos, né? Só que para isso não basta produzir o veículo, como qualquer tecnologia, né? É preciso criar um mercado consumidor também, né? Então a gente precisa começar a fabricar, né? Primeiro, incentivar os nossos estudantes de engenharia a pensar nisso também, na fabricação dos veículos elétricos. O pessoal de jornalismo a cobrir mais isso, né? As pessoas que escrevem, tiram fotos, a criar um certo movimento cultural em cima desses veículos elétricos. A gente precisa disso, a gente precisa de uma nova cultura, de consumidores, de estudantes de engenharia que pensem disso daqui, né? A tecnologia está aí, é mais uma questão de juntar tudo isso e conseguir criar essa tal cultura, né? É claro que os veículos elétricos têm dificuldades tecnológicas, né? A energia elétrica tem que vir de algum lugar, o que pode eventualmente causar um pouco de poluição também, nada é perfeito, né? Tem a questão de carga, que às vezes demora muito para fazer a carga, a pessoa tem que acostumar a chegar em casa e colocar para carregar. Tem, é claro, alguns problemas tecnológicos para serem resolvidos, mas nada que seja impossível de se resolver, né? Os veículos convencionais também têm problemas de poluição, de acidentes, de serem muito caros, né? É só uma questão de ir tentando resolver esses problemas. Outro livro que eu proponho aqui para essa biblioteca inicial é Motorcycle Maintenance, que é do Zimmermann. Esse é um livro, né, sobre, como o nome diz, sobre manutenção de motos, mas não é só sobre isso, né? Ele explica lá como desmontar a moto, peça por peça, né, e como, por exemplo, se engripar, e coisas até que não tem no manual da moto, né, o manual de serviço. O que assim, dicas, o que acontece se quebrar um parafuso, se engripar um parafuso, né, como lavar a moto, coisas bem práticas também e coisas mais difíceis, né. Mas o que eu gosto desse livro, né, que além dessa parte de manutenção, né, de bem prática, ele também explica por que os componentes das motos são como são, qual é a funcionalidade de cada um deles, então a gente entende as motos também a partir desse livro. Mas principalmente o que eu mais gosto, assim, eu acho que nem sei se ele teve essa intenção, se ele tinha essa intenção ao escrever o livro, mas acabou passando para quem lê, que é esse amor que a gente deve tentar cultivar em relação a cuidar das coisas, né? A cuidar com carinho, e porque isso é uma forma de cuidar da gente também. Quando a gente está cuidando de qualquer coisa, das nossas plantas, da nossa moto, dos nossos livros, né? Na realidade a gente está cuidando das nossas roupas em casa, da nossa comida. Na verdade, a gente está cuidando da gente mesmo. Então, quando a gente consegue fazer as coisas com carinho e com cuidado, a gente, de certa forma, está mostrando esse carinho e cuidado com a gente mesmo.
Só que isso não é muito fácil, né? Muitas vezes é frustrante. A gente queria que a moto sempre estivesse funcionando, a gente queria que a comida que a gente faz sempre estivesse ideal, que a planta sempre estivesse sem praga nenhuma. E às vezes a gente comete algum erro, a gente, né, de novo, quebra um parafuso, quebra um cabo e fica frustrado com a gente mesmo, e quer jogar tudo fora, né? Ou então a gente não consegue resolver em 10 minutos que a gente precisava sair. Então toda essa questão espiritual, né? Não espiritual no sentido não religioso, mas no sentido de vida interna, né, de psicologia, que eu chamo de espiritual, né, que envolve todo esse nosso bem-estar e nossos valores sobre a vida. Então esse livro tenta passar um pouco isso, né, a calma que a gente tem que ter. Bem, para mim é muito inspirador esse tipo de coisa, né? Eu não consigo ter essa calma toda, mas assim, eu me sinto inspirado quando eu vejo. Um outro livro bem interessante é esse aqui, do Hogue, Proficient Motorcycling. É um livro sobre técnicas de pilotagem, mas não é como esses livros convencionais de pilotagem em pista, né, de pilotagem profissional, seja de pista ou de trilha. Esse aqui é um livro sobre pilotagem urbana, o que significa que tem técnicas de pilotagem mesmo, né, de frenagem, de como desviar dos buracos, de como treinar para isso, mas principalmente tem técnicas de como lidar com as outras pessoas e com os outros motoristas e com falhas, né, na construção das ruas e das pistas. Então, é um livro muito rico nesse sentido, né? E é um livro que nem fica muito falando só sobre assim, coloque um capacete que tudo vai se resolver, coloque um protetor de perna que tudo vai se resolver, né? Que tem muitas pessoas que têm essa tendência, né? Achar que o capacete resolve tudo. É claro que o capacete é fundamental, mas ele não resolve todas as coisas, né? Ele não resolve muita coisa se você bater de frente com um carro, né? Então, tem outros problemas também grandes no tráfego. Também fala sobre, né, então ele não fica dando importância demais para os equipamentos de segurança, né? Porque os equipamentos de segurança eles são importantes caso ocorra um acidente, mas eles não evitam o acidente, né? O que nós precisamos é evitar o acidente. E para evitar o acidente, nós precisamos da nossa mente, né? E da mente dos outros motoristas. Esse é a principal ferramenta de segurança que nós temos, né? A nossa mente, e não capacetes e coisas assim. De novo, são importantes, mas tem outras coisas mais importantes, né? E ele começa a falar também sobre, assim, algumas falhas, né, que nós precisamos perceber de outras pessoas, né? Às vezes os motoristas de carro, né, os carangueiros, não entendem direito como é o comportamento de um motoqueiro, que é diferente, né, de um carangueiro. Eles não entendem que existe uma certa dificuldade, que o ser humano tem uma certa dificuldade em estimar a velocidade de uma moto, né? Por ela ser muito estreita, nós não conseguimos estimar muito bem essa velocidade, às vezes nós entramos na frente dela. Muitas vezes os engenheiros que projetam as vias não entendem também que as motos são especiais, né? Então, às vezes, um pequeno espaço entre duas placas de concreto não faz diferença nenhuma para um carro, mas pode fazer muita diferença para uma moto. Então, ele alerta sobre coisas desse tipo, né? Mas principalmente para dizer, né, para o motoqueiro, fala assim, você é responsável também por compreender as limitações dos carangueiros, por compreender as limitações dos engenheiros, né? Então, tente ser esperto, porque a vida é sua, né? Então, é um livro interessante, mistura técnicas e estudos acadêmicos, muito legal. Esse livro, né, do Hogue me levou a esse relatório aqui, o Hurt Report. Ele fala muito sobre esse relatório, né? Um relatório sobre um trabalho, né? Ele foi publicado em 1981, feito nos Estados Unidos, e é um dos únicos dois trabalhos na história do universo, da humanidade, de pessoas que realmente foram estudar a causa dos acidentes de motos, né? Então, o que acontecia? Acontecia um acidente de moto, eles iam lá com médicos, engenheiros, técnicos de trânsito, né? E as pessoas faziam análise ali, né? Levavam em conta a infraestrutura, o que tinha acontecido com outro se houvesse, né, a participação de outro veículo, né? E fizeram todo um levantamento de quais eram as causas, né? Então, por exemplo, muitas vezes nós achamos que o corredor, por exemplo, é um lugar muito perigoso, né? Ou que a culpa é sempre do motoqueiro. Eles não chegaram bem nesses resultados, não. Chegaram resultados que muitas vezes o carangueiro é que é o culpado, que um dos lugares mais perigosos de acidentes graves são os cruzamentos e não os corredores, né? Claro que isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado para trazer de uma realidade para outra e de um tempo para outro tempo, né? Tem que tomar cuidado. Mas eu gosto muito, de novo, né? O que eu acho muito inspirador e muito honesto desse livro é essa questão de pegar uma equipe toda e durante muito tempo estudar a causa, né? Tentar estudar a fundo a causa. Então tem esse trabalho aqui, e tem de 81, americano,
e tem um outro estudo na Europa, né, o MAIDES, do mesmo tipo, né. Não é bem esse tipo de estudo que a gente tem por aí, né. Muitas vezes os estudos que nós temos sobre acidentes são assim, eles pegam, né, normalmente são feitos nos hospitais, e eles fazem um registro sobre as pessoas que chegam no hospital. E daí fazem assim, tal pessoa sofreu um traumatismo craniano, tal pessoa quebrou a perna, tal pessoa veio a óbito, né? Então eles fazem um levantamento sobre, não as causas dos acidentes, mas sim sobre as consequências dos acidentes. Porque, claro que é difícil fazer um trabalho caro, fazer um trabalho como esse nas ruas. O problema com esses estudos sobre consequências de acidentes, que é um trabalho importante também, é que muitas vezes lá no final do artigo, essas pessoas aqui que estão estudando só as consequências, elas se dão o direito de falar sobre as causas. Então eles não foram lá na rua, eles não sabem o que aconteceu na rua e ficam falando assim, não, esse cara aqui perdeu a perna porque ele foi imprudente. Esse cara acidentou assim por quê? Então eles começam a fazer hipóteses sobre as causas, sem saber realmente as causas, e isso acaba virando verdade. E vai para a imprensa, né, falando assim, tais médicos disseram que a imprudência é a principal causa dos acidentes. Bem, não sei como eles descobrem isso, né? Claro que são conjecturas e muitas vezes esses trabalhos acadêmicos confundem um pouco causa com consequência, e eu acho isso um pouco perigoso, porque acaba reforçando essa cultura que sempre a culpa é do motoqueiro e que não precisa fazer nada em relação a cursos para os carangueiros, não adianta fazer nada sobre o projeto das motos, não adianta nada criar tecnologia de comunicação entre os veículos, porque, segundo eles, a culpa é sempre do motoqueiro, né? Então, não precisa fazer nada, todo mundo livrou a sua cara, né? Ninguém tem culpa de nada, só o motoqueiro. Então, um livro muito importante para quem quiser pensar de forma honesta sobre as motos. Continuando aqui, só tem livros que eu gosto muito hoje aqui. Esse aqui é o livro do coletivo Canal Motoboy, né? Esse coletivo ele foi criado, né, ou inspirado, sei lá, ou promovido por um artista espanhol chamado Antoni Abad, que em 2007 ele veio para o Brasil e distribuiu celulares com máquinas fotográficas, e vários motoboys saíam pela cidade, né? Hoje em dia é comum isso no Facebook e tal, mas na época não era tão comum, saíam pela cidade fazendo crônica da vida deles, né? Tanto de questões que tinham muito a ver com as motos, né? Questões de acidentes e tal, mas também manutenção, mas também a vida deles, como era a vida em casa, a vida na igreja, com as famílias, né? Então eles registraram isso em fotografias, em vídeos, né? Tem um site na internet. Isso foi uma exposição que foi feita no MASP na época, né? E teve um revival agora, alguns anos atrás. E eles têm alguns eventos também semi-acadêmicos sobre isso, né? Com especialistas. E esse livro é um dos resultados, né? E esse livro foi escrito, né? Uma parte foi escrita, mas foi organizado pelo Eliezer Muniz, o NECA, né? E esse é uma pessoa que eu tenho orgulho, né, de conhecer. O NECA ele foi motoboy e, né, nas ruas, na década de 80, mas depois ele entrou na USP e fez filosofia e agora ele é professor de filosofia, né? Então ele mistura muito, né, essa visão que ele tem das ruas, né, e de ter vindo da periferia e tal, com um aparelhamento filosófico para tentar compreender o que está acontecendo, né? Então, no capítulo dele, ele conta sobre toda a história, né, dos motoboys, como que a organização política deles, como isso se misturava, né, sei lá, com o movimento punk lá em São Paulo, mas também com as lutas políticas pela democracia. Então, é um livro assim fantástico, né? E além dessa parte principal, né, que é do NECA, também tem a escrita de outros motoqueiros, né? E com uma visão bem diferente, né? Às vezes uma visão bem ácida e bem rápida, cheio de gírias, né? Outra, né, visão mais sensível, mais lírica e poética sobre a vida nas motos, né? Então, assim, além de falar sobre uma realidade brasileira nossa e de misturar política com sociologia, com antropologia, com poesia, né? Ele, como eu falei, né, assim, além de falar sobre o Brasil, ele mostra essas várias visões diferentes também. Então, um livro, de novo, né, mais um desses livros especiais. Bem, todos são, né? Só estou usando a palavra especial, interessante, né? Então, inspirador, porque são mesmo. Uh, esse aqui, né, The Upper Part of the Motorcycle, a parte de cima da motocicleta, a parte de cima da motocicleta, obviamente, é o motoqueiro, né? Esse aqui é um livro que
tenta descrever principalmente um pouco a dinâmica, né, como que é a dinâmica do conjunto motoqueiro e motocicleta, mas principalmente a psicologia, né, como funciona a mente do motoqueiro. E ele usa muito da psicologia evolutiva, né, ele tenta explicar as coisas a partir de como a mente humana, né, o cérebro humano, os dois teriam evoluído, né, culturalmente e fisicamente também, né, biologicamente, fisiologicamente, até o que nós temos hoje. E o que ele demonstra aqui, o que ele tenta explicar é que o nosso pensamento, né, a nossa mente, a nossa forma de pensar, foram criados para uma outra realidade, né, para uma velocidade muito diferente da nossa. Então, assim, um ser humano, historicamente, se a gente pegar a história da vida na Terra, quase sempre a velocidade máxima dele era 20 km por hora. Né? Então, a nossa mente funciona muito bem para fenômenos desse tipo. Então, assim, eu estou correndo a 20 km por hora, daí eu olho para o lado para ver alguma coisa e volto e sei que não vai ter nada na minha frente. Mas se eu estiver numa moto a 150 km por hora, eu fizer esse movimento para lá e voltar, eu vou ter andado quantos metros aqui? Pode ter passado uma criança, pode ter um buraco. Então ele começa a mostrar assim, como algumas características da mente humana não são muito apropriadas para o uso de motos, como a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, ou compreender bem isso, compreender as limitações humanas, né, na pilotagem e no projeto das motos. Mas não fala só sobre acidentes, né, fala também sobre por que as motos são tão fascinantes e o que nós realmente sentimos ao andar de moto. Né? Então, mais um. Um outro aspecto sobre as motos que eu gosto muito são as viagens, né, principalmente as viagens solitárias. Um dos livros mais famosos de todos, e um dos que eu mais gosto, é esse aqui do Ted Simon, né, Jupiter Travels. Ele conta a viagem que o Ted Simon fez na década de 70, no início da década de 70, ao redor do mundo, uma viagem que demorou 4 anos. E esse Ted Simon era um motoqueiro completamente amador, né? Ele tinha uns 44 anos, eu acho, e decide largar a vida dele na Inglaterra e sair de moto por aí, né? Então é legal que ele vai encontrando as pessoas e vai encontrando as várias culturas e aprendendo a lidar com isso, né? E o que eu acho mais legal, assim, que eu me identifico muito, é que ele não é um motoqueiro muito bom. Então às vezes ele vai andar na areia e tem medo de andar na areia e cai e passa vergonha, né? Então coisas de motoqueiros normais, né? Então um livro também muito legal. Depois na verdade ele tem 3 livros sobre essa viagem, né? 2 sobre histórias, esse mais outro, e um livro sobre fotografias. Mas depois, aos 70 anos, no início dos anos 2000, ele fez, quando tinha 70 anos de idade, ele fez uma outra viagem dessas ao redor do mundo, que durou 3 anos, e também registrou isso num livro, né? Então ele tem, só sobre essas viagens, 4 livros, né? Então um cara interessante. Mas assim, para terminar, eu quis pegar um livro assim, que talvez melhor represente o que é o motoqueirismo e o que se sente ao andar de moto, e que na realidade todos esses outros livros tentam falar sobre isso, né? E acho que esse aqui talvez seja o que consegue chegar mais próximo, né? Que é esse daqui, né? Ralph, né? O ratinho e a motocicleta, né? Isso aqui é o primeiro livro, é uma coleção de 3 livros. O primeiro livro é da década de 60, deixa eu pegar aqui, que é o ratinho e a motocicleta. E ele conta a história, né, de um ratinho que mora com sua família num hotel, e a família dele e ele morrem de medo dos humanos, porque os humanos querem matá-los, exterminá-los, né? Então eles têm que viver todos escondidos num buraquinho na parede, né? E sempre que vem algum hóspede eles têm que ficar com todo o cuidado do mundo, eles não podem sair do buraquinho e tal. E o ratinho Ralph, um dia desses chega uma criança, né, e que tem uma motinho de brinquedo. E o Ralph vai lá, mesmo morrendo de medo, ele vai lá e tenta pegar essa moto, né, para andar, e começa a andar e faz amizade com um amiguinho. Mas o que é muito legal, assim, mostra muito o que ele sente, né, o ratinho sente. Por um lado, o medo, né, da moto e o medo de ser visto, de ser capturado, mas também a necessidade que ele tem de conhecer novas coisas, né? Então, num dia ele roda de moto, depois no outro dia ele consegue ir até na porta, daí um dia ele consegue ir até no corredor do hotel andando de moto, né? E consegue superar os seus medos, e mostra muito bem esse balanço, né, entre essas coisas. Um detalhe que eu acho muito legal nesse livro, né, é só um detalhe, né, mas para mim diz bastante coisa, é que a moto é uma moto de brinquedo, ela não anda sozinha, né, mas ele consegue fazer ela andar. E o truque é mais ou menos o seguinte: ele pega a moto e faz assim, vrum, vrum, e ao fazer isso, a moto ganha vida e começa a andar sozinha, né? E daí, para mim, isso representa
claro, né, a nossa imaginação, né? Toda criança sabe disso, né? Só você fazer vrum vrum e o seu carro, a sua moto, a sua bicicleta começam a andar sozinhas, né? E o mundo que é ali o quintal da sua casa se transforma numa montanha mágica, né? E eu acho que o motoqueiro, assim, o ser humano em geral, nunca perde isso, né? Ou nunca deveria perder isso. E eu acho que esses livros que eu propus aqui, eles nos ajudam a fazer isso, né? É claro, quando eu vou andar de moto, eu tenho... Primeiro, é muito importante a vivência que eu estou tendo naquele momento, né? O sol que eu sinto, o vento, as curvas, a inércia, a aceleração, a vibração do motor. Essa sensação instantânea ali é muito importante, mas é claro que isso se mistura com a minha história, com as coisas que eu já vivi com a moto, mas também é muito enriquecido pelas histórias que eu ouço ou leio de outras pessoas, né? Então, quando eu estou andando de moto, não sou só eu sozinho, é o que eu estou sentindo ali, o sol naquele momento, mas o que me traz memórias do sol que eu senti em um outro momento feliz da minha vida, e também o sol que o Ted Simon sentiu quando ele estava no Egito, e tudo isso, né, como se fosse esse vrum vrum, cria um mundo assim muito mágico na vida do motoqueiro, né? Seja ele andando daqui até ali na padaria para comprar pão, ou daqui até o Chile para conhecer o deserto, não importa, né? Assim, o que importa é a única coisa que a gente tem acesso na vida, é o que está na nossa cabeça. E esses livros ajudam muito a enriquecer essa nossa experiência, né? Daí só para terminar, eu queria falar um pouco sobre a minha visão sobre isso, né? Às vezes as pessoas comentam assim, falam assim, tal pessoa só lê os livros e não vive, né? Daí o outro fala assim, tal pessoa só vive, mas não lê os livros, não consegue ampliar a sua experiência. Ou então assim, essa disciplina tem muita teoria, essa disciplina tem muita prática, eu gosto de bicicleta, eu prefiro moto, né? Como se você precisasse decidir sobre uma coisa ou outra, né? Você não precisa decidir nada. Você pode ter os livros e pode ter a vivência nas ruas e nas estradas também. Você pode gostar de bicicleta e pode gostar de moto. Você pode gostar de teoria, ou achar a teoria importante, e também a prática, né? Se você pode ter tudo, você não precisa escolher uma coisa ou outra, né? Isso é uma bobagem, né? A maior bobagem do mundo é você ter que escolher entre duas coisas que você gosta. Você gosta das duas, que tenha as duas e aproveite, né? Então, essa aqui é uma pequena sugestão que eu tenho de uma biblioteca, claro que são só de livros, mas de livros escritos por pessoas especiais, né? Pessoas que gostavam de prática e teoria, de livros e de vivência, e de bicicletas e de motos, e da viagem e do dia a dia, de tudo, né? Então, acho que dá para perceber como eu me sinto bastante motivado, inspirado ao conhecer essas pessoas, pelo menos a partir dos seus livros, né? Espero que vocês também tenham essa oportunidade. Obrigado, é isso, até a próxima.